Olá, gente, boa tarde. A gente está iniciando essa tarde, né, com mais um diálogo. Essa semana está sendo uma semana maravilhosa, né, de muitos diálogos de diferentes lugares. Então, e a gente está dando continuidade no primeiro diálogo da tarde dessa quinta-feira. Logo mais tem o segundo com o professor Bartolomeu da Universidade de Cabo Verde. Eu quero agradecer a participação da professora Eucaris nessa atividade maravilhosa e importante para a gente, né, que nos proporciona esse diálogo, essa aprendizagem. Agradecer também a participação de todas as pessoas que estão aí na plataforma, no Facebook. Sei que são pessoas de várias partes do Brasil, de várias instituições amigas e parceiras. Então, muito obrigada pela participação, pela interação e também por fazer parte desse diálogo maravilhoso, né? Quero cumprimentar e agradecer também ao professor João Colares, da Universidade do Estado do Pará, por estar aqui conosco, compartilhando essa mediação. Bom, é o quarto dia de atividade dos círculos de diálogo, pandemia e universidade, que tem como objetivo conhecer de uma maneira mais detalhada, aprofundada, os efeitos da pandemia no mundo e a maneira como as instituições, as universidades estão realizando suas atividades acadêmicas. Então, como essas instituições estão lidando, né, com essa realidade. Já estamos, esses círculos compõem 17 docentes de diferentes países, né, de 16 países aproximadamente. A atividade é promovida pelo Instituto de Ciências da Educação da UFPA e suas subunidades, a Faculdade de Educação, a FAED, a Faculdade de Educação Física, a FEF, e o Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGED, que tem como desafio, né, pretende sensibilizar a comunidade, a sociedade sobre a importância da ciência a serviço do bem viver e da universidade em defesa da vida. É importante, nesse momento, a gente destacar que esta atividade apresenta-se como uma ação dialógica freiriana, com características fundamentais do processo de ensino-aprendizagem, como a escuta sensível, das palavras transformadoras, a comunicação e extensão, a partilha de saberes e experiências, e também, claro, que não poderia faltar, do esperançar. Né? Todos esses diálogos, desde segunda-feira, estão nos proporcionando, nos fervilhando nesse processo de esperançar. Pensar outros amanhãs, né? Amanhãs outros. Então, é nessa dimensão que a gente agradece a participação de todos, e especialmente da professora Eucaris, nessa conjuntura complexa e desafiadora. Agora eu passo a palavra ao professor João Colares, que vai apresentar a nossa convidada e realizar as perguntas. Boa tarde para todas e todos. Eu fico muito contente por ter sido convidado para participar dessa jornada fantástica de diálogos que o Instituto de Ciências da Educação da UFPA está promovendo, e fico muito contente de estar aqui, não só junto com a Adriane, mas junto com a Eucaris Oládia, não é? Nossa companheira de militância, de trabalho, de investigação conjunta, professora da Universidade Nacional de Colômbia, não é? Trabalha em Bogotá. É uma grande alegria estar aqui. Então, agradeço ao ICED, agradeço a Adriane, agradeço à professora Eucaris, agradeço a todos que estão nos assistindo, a todos e todas que estão nos assistindo e interagindo, daqui a pouco fazendo algumas questões e intervenções. Eu vou apresentar rapidamente a professora Eucaris. A professora Eucaris é professora associada da UNAL, que é a Universidade Nacional de Colômbia, é a maior universidade pública do país, que tem diversos campi na Colômbia, e ela trabalha em Bogotá, né? Possui doutorado em serviço social, com ênfase em políticas sociais e movimentos sociais. Esse doutorado foi feito aqui no Brasil, inclusive, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também ela fez o mestrado em educação
junto, inclusive, com o nosso querido professor Salomão Age, né? É pesquisadora de temas como direitos humanos, políticas públicas, educação popular, gênero, feminismo, e tem uma ampla experiência no desenvolvimento de processos pedagógicos, investigativos, junto a mulheres, a jovens, a pessoas em situação de migração forçada, que é uma realidade muito própria da Colômbia. Talvez a Eucaris possa nos contar um pouquinho sobre isso também, não é? E a Eucaris tem já há algum tempo desenvolvido ações em parceria conosco. Então, temos uma excelente ponte, né, Colômbia, né? A Adriane e eu a conhecemos na Colômbia e logo depois não desgrudamos mais, continuamos mantendo o diálogo, né? Alguns estudantes da Eucaris vieram fazer seus estágios profissionais aqui em Belém, no campo da educação popular. Então, é uma pessoa, uma profissional, uma professora, uma investigadora, uma militante muito comprometida com a universidade e com as causas sociais, não é? Bom, eu vou trazer as duas questões, que são as duas questões que têm orientado todo esse ciclo de diálogos. E a professora Eucaris, inclusive, já assistiu a algumas apresentações, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou retomar as questões para que elas fiquem presentes na nossa mente. A primeira questão que nos mobiliza é assim: quais são os efeitos da pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, na Colômbia, especialmente, né? Que é um país que nós sabemos está situado na América Latina, né? E em Abya Yala nós vivemos um histórico de contradições, de processos de opressão interseccionais. Evidentemente que a pandemia do coronavírus não é apenas uma questão sanitária, mas é também uma questão social, econômica, política, não é? Então, de que maneira a pandemia do coronavírus ela tem afetado a Colômbia, tem atingido a Colômbia, não é? Isso como uma forma de contextualizar a nossa segunda questão, que é: quais são, então, as estratégias que as universidades, e particularmente a Universidade Nacional da Colômbia, têm adotado para realizar atividades acadêmicas nesse período? Que estratégias foram adotadas, não é? Essas estratégias têm mudado muito de país para país. Dentro de um mesmo país também há situações diferenciadas, né? Então, a gente, nesse diálogo internacional com diferentes pesquisadores, está muito motivado por querer compreender quais são os desafios, mas também quais são as estratégias que estão sendo utilizadas, né? Nessa perspectiva de nós pensarmos coletivamente sobre essa situação, que é uma situação inovadora, ninguém esperava por ela, e a gente precisa encontrar uma forma de lidar, uma forma inclusiva, uma forma justa de lidar com essa situação. Então, são essas duas questões, Eucaris, e você vai ter, nós já combinamos antes, né? Então, você vai ter entre 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação, e em seguida a gente abre para as questões que vão surgir tanto pela plataforma do evento quanto pelo Facebook da Faculdade de Educação. Então, um grande prazer revê-la, muito feliz de estar aqui com você, com a Adriane, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, professor João, professora Adriane. Eu sou uma pessoa
que está muito feliz de estar com vocês hoje e este convite maravilhoso, porque eu tenho escutado outras palestras e escutar o mundo de docentes, educadores, educadoras. Então, muito obrigada. Os círculos de diálogo da Universidade Federal de Pará. É uma maravilha participar deste espaço. E minha gratidão também para o professor Salomão Age, com quem compartilhei meu mestrado na PUC. Bom, eu falei para os professores que eu fico mais à vontade de poder compartilhar com vocês em espanhol. Eu vou tentar falar devagar o tema e eu gostaria de escutar depois as perguntas e aí vou tentar falar o português, o portunhol. Mas, neste caso, vou falar espanhol a minha apresentação. Muchas gracias. Y esta invitación que hacen, esta invitación es muy importante porque hablar de los efectos de la pandemia de COVID en Colombia, pues nos ha llevado a varias reflexiones. Por un lado, quiero señalar Colombia, un país latinoamericano, un país con más de 48 millones de personas que en este 48 millones de habitantes es uno de los países de la región más desiguales y es uno de los países donde está la economía informal en los porcentajes también más altos. Se dice que la economía informal en Colombia supera el 65%. El desempleo en el país hasta el mes de mayo, según el DANE, llegó al 20%. Entonces, es un país donde aparece una pandemia y esa pandemia lo que hace es evidenciar problemas que tenemos estructurales. Bueno, por un lado señalamos es que el país continúa con varios conflictos económicos, sociales, políticos y armados. Colombia no puede hablar en este momento de que es un país que está en posconflicto o que alcanzó la paz. Realmente, cuando estamos abordando esta situación, esta temática, sabemos que es una de tantas. Cuando hablamos de la pandemia, son las pandemias que tenéis. Entonces, pues en este espacio yo quiero señalar es cómo en el marco de esta pandemia, pues en unos lados se ha agudizado el conflicto en el territorio se ha agudizado y que aquí encontramos son varias pandemias. Yo quiero hablar de estas varias pandemias que tiene el país, que realmente son graves, devastadoras. Cada una de estas se articula de muchas maneras y esto está generando muchos peligros de la vida y la social, el ambiente en general. Entonces, por un lado, vamos a presentar la primer pandemia que podemos señalarla aquí, que es la del COVID-19, donde estamos hablando de 77.113 casos confirmados hasta el día de ayer. O sea, en las noticias y en el registro van estos 77.113 casos confirmados y muertes por COVID-19 van 2.491. Cifras del día 24 de junio. ¿Qué puso en evidencia esta pandemia?
pues fundamentalmente un sistema de salud eminentemente precario. Decimos que es un sistema de salud enfermo por muchas razones, porque el sistema de salud en Colombia es eminentemente privatizado. Tenemos un sistema que bajo la Ley 100 de 1993 realmente entró a un escenario de comercializar, mercantilizar los servicios de salud. Aquí se ofrecen planes, o sea, de acuerdo al plan que usted considere. Entonces tenemos un plan básico, un plan complementario, planes integrales, y esto depende de sus ingresos. Según sus recursos, usted puede acceder a una salud integral, a una salud de calidad, o si usted no tiene recursos, entraría a una salud subsidiada. Realmente es un sistema precarizado que se hizo evidente con la pandemia. Aquí en este caso, pues en las lógicas de un sistema económico neoliberal, pues el Estado es un Estado mínimo donde ofrece servicios de salud para los más vulnerables, los más necesitados, y las demás personas tenemos que pagar y desde nuestros salarios, desde nuestros ingresos, pues pagamos para que se nos garantice la salud. O sea, no hablamos de un derecho, sino de un servicio. En esto, cuando llega la pandemia, pues evidenciamos que el personal de la salud está en unas situaciones muy precarias, en unas situaciones con bajos salarios en términos salariales, con una inestabilidad en los contratos que no cubren inclusive el tiempo que dedican, y sobre todo que en este marco de la pandemia, pues su trabajo entró a una situación de decir no hay unas condiciones dignas para trabajar. Entonces, esto en algunos lugares fue mucho más grave, especialmente en el Pacífico colombiano y en la zona de la Amazonía. Generó unas crisis evidentes y donde hay unas condiciones lamentables, que no habían ni camas ni personal de la salud para atender. Entonces, pues cuando se conoce el primer caso por COVID, en el 6 de marzo, entra una joven de 19 años y ella venía de Italia, y entonces pues se sabe de ese primer caso, pero no se tomaron medidas y en esto el aeropuerto se constituyó en el primer foco, o sea, allí entró ampliamente, sin ningún control, las personas infectadas por COVID-19. Solamente del 6 de marzo hasta el 23 de marzo, pues se tomaron medidas y se dijeron, ahí en términos administrativos, vamos a cerrar el aeropuerto. El aeropuerto lo cierran el 23 de marzo, y el aeropuerto internacional del Dorado en Bogotá se cierra, pero ya habían muchas personas enfermas de COVID-19. Entonces, pues muchas señalaron, yo entré tranquila, no hubo ningún inconveniente, no tomaron medidas, en ningún momento me hablaron de una cuarentena. Entonces, esto pasa, es hacer una situación posterior. Se hizo evidente tensiones, y en esto comparto situaciones muy similares entre Colombia y Brasil. Tensiones entre la administración de gobierno nacional y de los gobiernos locales, gobiernos de ciudades, y en este caso Bogotá, se notaban las diferencias. Entonces, nosotros actualmente tenemos el presidente en Colombia, es Iván Duque,
que él es la continuación dentro de la política de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez señala a Iván Duque como el candidato por su partido. Entonces, él continúa con sus banderas. Inclusive en momentos se hablan de presidente a presidente, no sabemos si los dos están siendo presidentes o uno es el presidente y el otro el subpresidente. Entonces, esta diferencia entre el gobierno nacional y las alcaldías, las prefeituras, pues se notaba, y especialmente en Bogotá. En Bogotá tenemos una alcaldesa, la alcaldesa ella hizo un ejercicio de un aislamiento pre-pilotaje, se hizo una prueba, y en este caso, pues el gobierno nacional, al ver ya la situación tan compleja y que lo tuvieron que asesorar varios científicos, especialmente epidemiólogos y personas del área de la salud, para que él decretara el 14 de marzo ya un aislamiento obligatorio, y fue la medida para todo el país. Esto se ha venido ajustando y tenemos una apertura económica pues que ha sido a los pocos. Sin embargo, se han cometido también muchos errores. En estos momentos tenemos hasta el 15 de julio una cuarentena obligatoria con mucha flexibilidad para algunas áreas, especialmente para el área de la construcción, para el área de industria. Algunas áreas se mantienen y están abiertas, están trabajando. Entonces se dice cómo conciliar la vida con lo económico, y bueno, esa ha sido como la estrategia que se ha tenido. Entre los errores más graves y que ocurrió hace muy poco tiempo, se llama y se ha denominado pues como el viernes nefasto, sexta-feira nefasta. El 19 de junio el gobierno señala que iba a ser el día sin IVA, sin el impuesto al valor agregado. Entonces, sexta COVID, o como lo dijo el periódico New York Times, COVID Free Day. En esto fue una situación gravísima, gravísima, y se decía que era la estrategia para reactivar la economía. Pues el tema era que los productos no iban a tener un impuesto, pero especialmente algunos productos, no todos, y la gente se volcó a las calles de todas las ciudades a buscar algunas de las promociones que habían en grandes establecimientos. Esto también benefició a otras áreas, pero sabemos que se beneficiaron personas muy poderosas dentro de ese ámbito mercantil. Entonces, hubo multitudes en el comercio, las personas pasaron horas haciendo fila para poder entrar a los establecimientos. Sin embargo, no hubo los suficientes controles, había personas de todas las edades, absolutamente de todas las edades, se veían niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores. Fue una catástrofe, y fue de los peores errores que se pudieron tomar en este marco de la pandemia. Bueno, muchas de las personas ni siquiera tenían recursos, o sea, no tenían el dinero para ir a comprar, sino llevaron tarjeta de crédito, cartón de crédito para ir a endeudarse. Entonces, comprar televisor, porque además el fin de semana pasado fue el Día del Padre. Entonces, muchas fue a endeudarse, familias que fueron a comprar televisores, fueron a comprar una cantidad de electrodomésticos, y
realmente decimos unas condiciones de alienación, porque esto fue con el apoyo de los medios de comunicación. Las preguntas, ¿esto a quién benefició? Pues en realidad benefició a los grandes supermercados, a grandes empresas. Esto no benefició a los pequeños productores, no benefició a las pequeñas empresas, no, a los grandes. Y en eso estamos hablando de empresas internacionales inclusive. Apoyó al sector financiero de este país, o sea, fue otro de los grandes ganadores con esta medida que se toma. Lo más grave de todo esto es que vamos a tener 2 días más, que será uno el próximo 3 de julio, va a haber otro día sin IVA, y el otro será el 19 de julio. Entonces, pues esto ha declarado las alarmas en todas las ciudades y especialmente las ciudades capitales, aquí Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. O sea, esto ha sido un problema que lo han tenido que enfrentar las administraciones locales. Y especialmente, ¿por qué? Pues porque en la medida que va aumentando los casos de COVID, pues van teniendo limitaciones en el ámbito hospitalario. Y en estos casos, pues la ocupación en Bogotá específicamente de unidades de cuidados intensivos ya llega al 70%. Entonces, estamos en una alerta naranja que en cualquier momento puede pasar a ser una alerta roja frente a la situación. Se espera que ciudades que son las que más tienen casos COVID, que es Bogotá, Cali, bueno, el Valle del Cauca y el departamento del Atlántico, que tiene capital Barranquilla, son los que más preocupados están con esta situación y son los que en cualquier momento pueden declarar la alerta roja, y es nuevamente entrar a una cuarentena, pero una cuarentena con todas las restricciones de movilidad. Esta es una, entonces hablando de esta pandemia, yo quiero hablarles de una segunda pandemia que tenemos, y es una pandemia para nosotros quienes acompañamos movimientos sociales, organizaciones sociales, es muy grave y que lo está enfrentando este país. Entonces, la pandemia es la muerte de líderes y lideresas sociales. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, antigua guerrilla colombiana, entonces estamos hablando de 2016 a junio de 2020, se dice que se han asesinado a más de 900 personas. Indepaz es una organización que ha trabajado este tema, y entonces se dice que son más de 730 lideresas asesinados y más de 170 excombatientes, personas que estaban en la guerrilla, firmaron, y entonces estos 170 pues están, le apostaron a la paz y fueron asesinados en sus territorios, y esto es una situación dramática, sumado a los líderes sociales que no tenían nada que ver con la guerra, que por el contrario vienen trabajando por el derecho humanitario, que vienen trabajando por sacar adelante sus comunidades, fortalecer el tejido social, han sido asesinados. Y esto es gravísimo, lo ha denunciado Naciones Unidas, lo hemos denunciado desde la academia, lo venimos denunciando desde diferentes instancias y desde diferentes organizaciones. Hasta el año pasado hacíamos movilizaciones enormes denunciando la muerte de líderes sociales, y lo hicimos por todas las calles de todas las ciudades, denunciando cómo se estaban haciendo unos asesinatos selectivos y donde el gobierno no daba ninguna respuesta. Y en eso queremos decir es que, pues,
por más presión internacional, por más movimiento que se hizo y que hemos venido haciendo, pues las personas siguen en un riesgo inminente. Muchos han sido en estos momentos amenazados, se siguen moviendo de un lado a otro por estas amenazas. La mayoría se encuentran en zonas rurales, zonas campesinas. Han asesinado campesinos, indígenas, mujeres, líderes comunitarias que están allá en las comunidades, jóvenes. Entonces, hace poco asesinaron a uno en su comunidad y no han permitido que se entierre, no han permitido el entierro digno de esta persona para que la comunidad aprenda que no es conveniente ser un líder social en este país. Y son denuncias, pero lo más grave es cómo esto se mantiene en una impunidad total, porque no se sabe quién asesina a líderes sociales, no se han hecho investigaciones serias y eso es importante que lo sepan, no solamente en estos espacios académicos, sino quienes acompañamos estos espacios de movimiento social. En el año 2019 y parte del 2020 alcanzamos a hacer varias manifestaciones, pedíamos por el respeto al proceso de paz, porque el gobierno no ha tomado en serio el proceso de paz, pedimos el derecho a la vida, las garantías a la protesta, garantías a la movilización social y sobre todo que se respeten los derechos humanos. Entonces tenemos COVID-19, tenemos muertes a líderes y lideresas sociales y una tercera pandemia tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Ha sido gravísimo el feminicidio, la violencia en todas sus manifestaciones y sobre todo las mayores víctimas, mujeres, niñas y niños. Bueno, entonces aquí yo quisiera señalar que en términos de casos de violencia contra las mujeres, pues se han agudizado. Cuando nos dicen quédese en casa, pues quedarse en casa no puede costarnos la vida. No puede ser que quedarme en casa sea la situación de que me maten o que me violen o que me maltraten. Esto es un tema que ha sido muy discutido. En lo ocurrido de la pandemia, de marzo a junio, de este 23 de marzo a este 24 de junio, se han registrado más de 11,000 casos de violencia contra mujeres. Se han asesinado a más de 100 mujeres, se han asesinado en términos del feminicidio, a manos de compañeros afectivos, a manos de familiares, personas conocidas. Aquí hay un aporte importante desde el movimiento de mujeres. Se dice, cada 10 minutos se denuncia un caso de violencia intrafamiliar, cada 10 minutos, donde niñas, niños siguen siendo víctimas de violencia y abuso sexual. Y decimos, esta es otra gran pandemia, esta es una situación dramática que se registra en el país y que lo más grave, volvemos a esta situación compleja, es que quienes denuncian son un porcentaje pequeño, porque la mayoría no denuncia, la mayoría se queda en silencio, la mayoría oculta esa realidad. Entonces, cuando se denuncia, muchas denuncian y saben que está en peligro ellas, sus hijos, y en eso las situaciones es en qué condiciones se van para otro lugar, quién las va a acompañar en ese proceso. Entonces, muchos de los casos que las mujeres denuncian, dicen, pero ¿será que sí se hace justicia o va a quedar en impunidad? La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, de abuso, de violencia contra niños y niñas, se mantienen en impunidad. No hay culpables, no hay a quién señalar. Entonces, lo más grave en términos de esta situación
es la complicidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación señalan que son crímenes pasionales, que la mató por amor, y minimizan la tragedia que están viviendo mujeres, niñas y niños en este país. Entonces, pues esta es considerada la tercera pandemia. Aquí podría yo señalar que hay cuartas y quintas pandemias, pero hay un tema gravísimo, y es que señalamos que la corrupción en Colombia, un problema gravísimo, estructural, pues puede ser una de las grandes pandemias, y especialmente porque sabemos que el poder político de este país es un poder que está aliado con mafias, que esta corrupción tiene muchas aristas. Son entes gubernamentales, fuerzas militares. Las fuerzas militares últimamente son escándalo tras escándalo. Ayer se descubre un caso de 7 militares que violan una niña indígena. La semana pasada unos soldados asesinaron a un perro lanzándolo de un lado a otro, a un cachorro. O sea, son tragedias, y en esto decimos sí, es esa clase política, es esas fuerzas militares, son congresistas, es el área judicial, las altas cortes, cómo todos están permeados por unas dinámicas de corrupción que dejan en tela de juicio muchas de las decisiones que se toman en este país. Sumamos otras pandemias acá en términos de los conflictos. Llegaron militares norteamericanos para asesorar a las fuerzas militares, pero también a acompañar las dinámicas de frontera, qué conflictos hay en las fronteras, y especialmente decimos que esto no vienen de manera neutral como asesores, sino también a ver cómo están las condiciones con relación al hermano país de Venezuela. Entonces, pues la pandemia ha agudizado muchas situaciones, y cuando hablamos de los migrantes, pues estamos hablando no solamente de colombianos y colombianas que van de un lado a otro, son migrantes desterrados que van de un lado a otro, sino que también estamos hablando de los migrantes venezolanos que ahora están atravesando el país de un lado a otro para poder llegar a su país, a encontrar sus familiares. Y entonces, pues en esta búsqueda y en este movimiento permanente se les ha violado los derechos humanos, y han ocurrido situaciones muy graves con relación a la población venezolana. Se dice que Colombia recibió a más de 2 millones de venezolanos. Entonces esto ha sido una situación humanitaria muy fuerte, y que realmente las respuestas han sido muy débiles. En esto de las pandemias yo podría continuar señalando, pero sé que por tiempo debo avanzar con la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles han sido esas estrategias que la universidad pues ha tomado en esta época de pandemia, de COVID-19, que nosotras decimos es una de varias pandemias que tiene este país? Bueno, yo quiero hablarles de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia es una universidad pública, se considera la universidad pública más importante del país. Está ubicada en 9 ciudades, decimos que tenemos 9 campus. Está la más grande, está ubicada en Bogotá, tenemos sede en Medellín, Manizales, Palmira, la sede de La Paz, que queda en un territorio de Valledupar, que es un territorio fronterizo con Venezuela. Tenemos también en frontera con Leticia, Amazonas, toda la parte cercana a Brasil. Tenemos en la parte de Tumaco, al Pacífico colombiano, Arauca y San Andrés Isla. Tenemos en todos estos territorios campus, y pues la universidad atiende a una población bastante grande.
Este año se informó que eran más o menos 55,000 estudiantes, tanto en términos de pregrado, estudiantes de posgrado, y más del 85% de la población que se vincula a estudiar en la Universidad Nacional, pues son estudiantes de muy bajos recursos económicos. Hablamos que pertenecen a los niveles más pobres de la sociedad colombiana, en términos de que es un porcentaje muy alto, y hay una minoría que está de clase media, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. También, pues, la mayoría de las y los estudiantes vienen de los territorios de diferentes lugares del país. Llegamos a afirmar que cubrimos casi el 99% de muchos de los municipios que tiene este país. Sus familias, muchas están en la economía informal que señalábamos al inicio, donde el 65% de la población colombiana está en esa economía informal, con situaciones de familias con trabajos precarizados, viven algunos con menos de un salario mínimo, y bueno, en eso pues la situación es muy compleja. Entonces, cuando iniciamos las actividades ya de quedarnos en el ámbito doméstico familiar para impartir clases desde nuestras casas y poder asumir este tema de la pandemia en una cuarentena, pues fue muy, muy complejo. No ha sido fácil. Hemos tenido un semestre muy difícil para muchos. Algunos dijimos, nos vamos a disponer, nos vamos a acomodar nuestras casas para poder impartir clase a distancia. Entonces, muchos docentes nos acomodamos, nos reorganizamos, pero también hay muchos profesores y profesoras que tienen sus hijos en sus casas recibiendo clase, y entonces algunos son niños y niñas pequeños. Entonces, como el profesor, la profesora adecúa el espacio no solamente para impartir clase, sino también para que sus hijos e hijas puedan recibir clase. Entonces, era la adecuación del espacio doméstico familiar en esta dinámica. Vamos a señalar que tuvimos un periodo de ensayo, error. Los estudiantes, hombres, mujeres, personas LGBT, muy solidarios con nosotras, con nosotros. En momentos nos tuvieron toda la paciencia porque señalábamos, no manejo bien la plataforma, no tengo en estos momentos conexión, pedíamos disculpas permanentemente por la cantidad de situaciones, y sobre todo porque teníamos materiales que no estaban virtuales. Entonces hablábamos del libro, pero el libro no estaba virtual, el libro estaba aquí en físico. Entonces, ¿cómo dábamos continuidad a ese proceso pedagógico, a un proceso académico, y sobre todo que hemos apostado por una educación integral? Entonces, pues esto ha sido complejo. Hemos tenido momentos muy difíciles, sobre todo cuando la mayoría de estudiantes, especialmente que estaban en Bogotá y en las sedes capital, deciden ir, los estudiantes deciden ir a sus casas, deciden regresar a sus viviendas y zonas rurales, a sus espacios, y disponerse a estudiar. O sea, ¿eso qué significaba? Muchos decían, profesora, yo me tomo 2 semanas para poder llegar hasta donde estoy, pero además me toca estar un periodo en cuarentena porque yo no quiero llevar la enfermedad, porque yo no sé si estoy contaminado. Entonces, todo lo que esto significaba, asumir una educación a distancia, pues esto evidenció muchísimas desigualdades, muchísimas. Por un lado, muchos estudiantes que no lo habían dicho en su momento, señalaron, yo no tengo un computador donde trabajar, yo no tengo un equipo para trabajar, no tengo dónde recibir la clase, no tengo conexión a internet. Otros señalaban, tenemos un solo computador para 5 personas.
entonces yo no puedo asumir todas las clases, sino voy acomodando los horarios con mis hermanos o con mi papá que tiene teletrabajo. Entonces, pues esto generó también muchos cuestionamientos al interior de la universidad y especialmente qué estrategias se iban a implementar. Sobre todo que las y los estudiantes accedieran a un equipo, a conectarse, poderse conectar y poder continuar sus estudios. Entonces, pues desde la universidad se hicieron esfuerzos, se hicieron varias alianzas y se logró que el 87% de los estudiantes lograran acceder a un computador y lograran tener conexión a internet. Un 13% no fue posible, o sea, 13% quedó en una situación pues sin poder acceder. También es importante señalar que varios estudiantes afirmaron, yo no continúo estudiando en estas condiciones, no me interesa y no me veo. ¿Quiénes fueron enfáticos? Y esto es algo que debemos seguir discutiendo en la universidad. Quienes están haciendo prácticas académicas. ¿Cómo hacer una práctica académica a la distancia? Una práctica académica virtual. Y áreas como trabajo social, psicología, odontología, medicina, nutrición, ¿cómo hacer? O sea, imposible. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo, lo hemos hecho para poder continuar acompañando el tema con los estudiantes, adecuar estrategias pedagógicas. Algunos estudiantes de las ciencias exactas pues cerraron laboratorios, no hay condiciones para los laboratorios y trabajo experimental. Muchos suspendieron clases y la universidad dijo, no voy a disponer estos espacios para los estudiantes. Entonces, el campus se cerró, están cerrados y nosotros aquí, pues, en nuestro espacio doméstico familiar. Pues realmente ha sido una tarea compleja para toda la comunidad universitaria. Dentro de los muchos esfuerzos, sabíamos que hacíamos esfuerzos, pero que aquí hay problemas estructurales y nos hicimos varias preguntas. ¿Qué hacer si es para que el estudiante permanezca en el ámbito educativo? O sea, lo que buscamos es que esté presente y permanezca, o realmente queremos es acompañar al estudiantado, ¿cierto? En este tiempo de pandemia, ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo nos hacemos presentes como comunidad educativa? ¿Cómo seguimos un debate? ¿Cómo seguimos reflexionando frente a la realidad del país? Porque no nos podemos quedar callados frente a esto. Entonces, ¿cómo nos acompañamos con las y los estudiantes? ¿Cómo nos acompañamos con los y las docentes? ¿Cómo logramos continuar trabajando? Y en este caso, un trabajo reflexivo, porque es que la universidad debe estar al servicio del país, debe estar en función de dar respuesta a las problemáticas de este país. Entonces, pues hicimos diversos esfuerzos, especialmente como docentes. Algunos hicimos donaciones, donamos de nuestro sueldo para ayudar el hospital universitario, apadrinamos estudiantes, los mismos estudiantes hicieron redes de apoyo y en esto pues hemos intentado mantener un espíritu colectivo, solidario, donde la universidad tenga una apuesta ética y política por el país. Entidades y espacios como Bienestar Universitario pues también asumieron su compromiso, su responsabilidad, especialmente brindando alimentación, alojamiento y acompañamiento psicológico, que esto es un tema también muy álgido que se ha tenido pues en esta época de la pandemia. Es necesario hacer énfasis en todo el tema de la salud mental, pues porque se han aumentado y podemos señalar que casi duplicado los casos tanto de estudiantes como de docentes y de personal administrativo frente a
la necesidad de tener un acompañamiento en términos de las crisis que esto ha generado. Entonces, el tema de salud mental ha sido importante y se ha activado rutas de acompañamiento. Igual, pues la universidad cuenta con un hospital universitario. Las condiciones cuando se inicia la pandemia pues no eran las mejores. Entonces, también se hizo un tema de poder ubicar recursos, gestionar ante el gobierno nacional y sobre todo con los recursos que dimos, profesoras, profesores, se pudieran dotar camas, compra de ventiladores. Entonces se hizo un trabajo enorme frente a cómo enfrentábamos la pandemia desde este ámbito universitario. Para el próximo semestre, y ya para cerrar, quiero señalar es que pues continuamos, o sea, no volvemos al campus, continuamos en nuestros espacios domésticos, familiares, tanto docentes como estudiantes. La universidad tomó la decisión, entonces, pues terminamos semestre ahora a mediados de julio, retomamos mediados de agosto y pues la universidad continúa a distancia, de manera virtual, mientras se toman decisiones para el próximo año. Hemos hecho un esfuerzo enorme, hemos asumido esto con mucho compromiso, pero sabemos que las y los estudiantes nos necesitan y necesitamos dar respuesta a las dinámicas de este país. Yo dejo por ahí, les agradezco enormemente, muito, muito obrigada e agora escuto vocês. Adriane, precisa ligar teu microfone. Desculpa, esqueci. Obrigada, Eucaris. Agradeço a sua fala e lamento essa conjuntura que a Colômbia está vivenciando, né? É uma tristeza. O Brasil não está diferente, também enfrentamos diversas crises, não só sanitária, política, enfim, econômica, diversas crises, né? E a gente precisa mesmo desse diálogo para estar junto. Bom, eu anotei algumas perguntas, não sei se o João tem algumas também aí. Eu vou fazer algumas e, João, tu pode fazer as outras? Pode ser assim? Certo. Você pode fazer o primeiro bloco, enquanto eu pego as perguntas do segundo bloco. Já tenho algumas aqui também. Ok. Mas a fala da Eucaris me deu aqui várias... Até eu tenho várias perguntas para fazer, Eucaris. A primeira pergunta tem a ver com a relação, como é que as universidades, as políticas de formação docente estão trabalhando a temática relacionada entre gênero e a questão étnico-racial, né? Como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva? Como vocês estão enfrentando? Outra questão que eu vou colocar aqui para você é sobre como a universidade, na verdade, como a universidade vem fazendo o enfrentamento. Você colocou que tem várias dificuldades, né? E a gente viu que os alunos, eles são diversos e têm diversas limitações de acesso a computadores, de acesso à internet, moram em localidades diferentes, né, quando regressam para suas casas. Então, como a universidade, mesmo diante de todo esse conhecimento, fora os impactos emocionais, fora os impactos financeiros, né, fora todo esse contexto, a gente está falando mesmo de acesso, né, acesso a esse conhecimento. E mesmo a universidade, diante dessas informações, como ela ainda mantém essas aulas à distância, né? Como o corpo docente vê a permanência dessas aulas à distância, né? E como é que fica a autonomia da universidade, dos professores, diante dessas limitações enfrentadas pelos alunos?
E aí a gente coloca um pouco da nossa também, da nossa realidade. Por exemplo, nós na UFPA temos alunos indígenas, quilombolas, camponeses, né, que vivem nas áreas rurais e que também têm a mesma dificuldade de acesso. Não é uma internet boa, às vezes não há um aparelho para fazer essa conexão, e às vezes a plataforma não dá conta, enfim, a plataforma utilizada. E foi decidido, diversas universidades decidiram não aderir à educação à distância, né? Não embarcar nessa política de educação à distância. Como na universidade, como você colocou, a Universidade Nacional da Colômbia é a maior do país, como é que vocês lidam com essa situação, né? Aceitam essa dinâmica política? Queria fazer só mais uma e passa para o João, ou passamos para Eucaris e depois tu faz, João, pode ser assim? Eu vou emendar, porque tem uma questão que tu fizeste que se relaciona com uma pergunta que chegou. Então, eu vou emendar assim que tu terminares. Tá, eu quero saber, eu quero me solidarizar com todas as mulheres colombianas, meninas colombianas e meninos colombianos, da violência, né, que estão enfrentando. Então, toda a minha solidariedade às mulheres e às meninas e os meninos e as famílias que estão passando por essa violência. A gente sabe que as mulheres são um público que está passando 3 vezes a violência, né? E estar em casa não é o melhor lugar para nós mulheres, né? Nem sempre, né? Para muitas mulheres não é o melhor lugar. E a gente sabe que esse sofrimento é atravessado por outras categorias, como classe, né? A mulher das classes populares, das classes periféricas, tem uma incidência maior de violência nos seus corpos, né? Nos seus emocionais. E eu queria saber, Eucaris, de ti, que trabalha dentro dessa perspectiva de gênero, do feminismo, como a universidade, se a universidade tem ou oferece algum projeto, alguma ação de apoio, né, a essas mulheres que vêm sofrendo violência, de atendimento a essas mulheres. Na UFPA nós temos o Neiva, que faz isso. E se na Universidade Nacional da Colômbia existe uma ação como essa, de apoio, de fortalecimento, né, de levantar essas mulheres para que elas possam denunciar, para que elas possam fazer esse enfrentamento também. João? Eu queria parabenizar também a professora Eucaris pela exposição, que foi bastante nítida e nos trouxe elementos muito interessantes para pensar a realidade da América Latina e da Colômbia em particular, não é? Não é à toa que a gente consegue se identificar em muitas das falas da professora Eucaris, inclusive na nossa plataforma aqui do debate, do diálogo, em que nós temos mais de 300 pessoas nos acompanhando entre o Facebook e o site. Muitos comentários vão nessa perspectiva de dizer que a pandemia ela tem apenas agudizado, aprofundado desigualdades sociais e educativas e processos de opressão que já existiam, né? Então, há muitos comentários, queria dizer isso, que há muitos comentários nesse sentido, reforçando a sua fala, mas fazendo a reflexão a partir da realidade brasileira e também considerando o que já foi dito por outros palestrantes nesse círculo de diálogos. Mas chegou uma questão, uma pergunta, que dialoga com uma das perguntas que a Adriane fez, que tem a ver com a autonomia universitária. Qual é a capacidade de decisão da Universidade Nacional da Colômbia, que é a maior universidade pública do país, em criar suas próprias estratégias, em definir suas próprias políticas educacionais nesses momentos de pandemia, né? Eu pergunto isso, Eucaris, porque pensando nesses paralelos Brasil, Colômbia, aliás, nessas relações, né, Brasil, Colômbia,
eu não posso deixar de pensar que vocês estão sendo liderados pelo Ivan Duque, não é? Que é um presidente parente do Bolsonaro, poderia dizer assim, não é? Ivan Duque é da mesma turma do Bolsonaro, ou seja, na economia comprometido com uma agenda neoliberal e com uma agenda extremamente conservadora, de ataque aos movimentos sociais, não é? Então, evidentemente que a universidade, como sendo um dos espaços de produção de pensamento crítico, de mobilização social, a universidade ela vem sendo atacada, imagino, inclusive antes da pandemia, essa autonomia da universidade já vem sendo ferida. Então, como é que você consegue refletir, Eucari, sobre essa questão da autonomia universitária na Colômbia em tempos em que nós estamos sendo governados por déspotas, por autoritários, por fascistas, não é? Por pessoas que realmente não pensam a democracia e que não pensam na justiça social. Então, eu faria só essa questão, emendando com uma questão da Adriane, e se a educação à distância, nessa perspectiva, ela se coloca como uma imposição do governo ou como uma decisão da comunidade universitária que se reuniu em seus fóruns, em seus, sei lá, através de plataformas digitais, em seus vários departamentos, que decidiu por esse recurso, por essa estratégia, ou é uma imposição do governo que considera a educação à distância um caminho para a privatização e para a precarização da educação pública. Então, era essa questão que eu queria fazer e que dialoga, na verdade, com algumas questões que já foram feitas no chat e que eu estou aqui tentando emendar para não fazer tantas perguntas assim. É isso, passo a palavra para você. Aí depois a gente faz um próximo bloco das outras perguntas, tá bom? Ok. Tá, muito obrigada. Eu tenho aqui meu caderninho. Pergunta de políticas temáticas de gênero e étnico-racial. Fundamentalmente, nós contamos, a Universidade Nacional tem uma escola de estudos de gênero, e o trabalho que a escola faz tem um processo de pesquisa, um processo de incidência política, tem uma articulação com outros centros educativos e tem um trabalho com movimentos sociais, tem uma articulação e faz um processo de pesquisa, faz processos pedagógicos, educativos. A escola tem nível de pós-graduação, então participa em debates, acompanha muitos dos temas sociais de gênero, direitos das mulheres e políticas. Muitas vezes acompanhamos até decisões da Corte Suprema de Justiça, quando se fala de problemas estruturais, e a escola sempre dá um conceito, né? Um parecer. Então, faz um aporte importante em temas de políticas, mas a universidade tem um debate interno forte, muito forte, porque não é um debate para a universidade toda falar de gênero, identidade étnico-racial. Então, este tema é um tema que a escola intenta posicionar
gerar um debate para a universidade toda, né? Então, se faz um trabalho, eu acompanho neste momento a Secretaria Técnica del Observatorio de Asuntos de Gênero da Universidade Nacional. Então, estamos fazendo trabalho com cada dos campus, com as colectivas de estudantes, con grupos de estudantes, representantes estudiantiles. Hacemos un trabajo articulado porque acreditamos que falar de género, falar de clase social, falar de o tema étnico, a diversidade LGBT, não é uma questão de uns poucos, é uma questão institucional, né? Então, nós fazemos um trabalho forte, mas precisamos continuar um trabalho muito mais comprometido pelas diretivas da universidade. É necessário. Tem a pergunta que se articula da autonomia da universidade. É muito interessante porque a primeira universidade que falou que tomava as aulas à distância foi uma universidade privada, muito poderosa em Colômbia, que é a Universidade de los Andes. Então, a universidade falou, nós vamos a dar aulas virtuais. Nós estamos preparados. A Universidade Nacional foi depois. E quando o Ministério de Educação falou de ir a nosso campo doméstico familiar a dar aulas, muitas pessoas estávamos seguras que jamais tínhamos dado uma aula virtual. Tínhamos acompanhamentos, algum tema com estudantes, alguma teleconferência, mas aula, este processo pedagógico é outra coisa, Então, o debate da universidade foi muito complexo, especialmente de estudantes que são de pós-graduação. Eu quero falar para vocês, a universidade pública, sim, mas todo estudante, homem, mulher, pré-grado, graduação, pós-grado, deve pagar. É uma universidade paga. Todo mundo paga a matrícula, todo mundo paga o semestre. Então, muitos estudantes já tinham pagado e falaram pagar para receber educação virtual, educação à distância. Foi um debate muito complexo, e especialmente tem estudantes que não aceitaram, não foi possível falar com eles de chegar a fazer este tipo de educação. Não, eles falaram não, especialmente estudantes de práticas acadêmicas, estudantes nos laboratórios, estudantes de odontologia, muitos estudantes falaram não vamos a fazer educação à distância, educação virtual. Mas aí está a questão. Se nós falávamos, não vamos fazer, ou como continuamos acompanhando a estes miles de estudantes que pagaram sua educação, eles pagaram. Então, que significava? Não, já não, vocês não, mas tinha também uma política da universidade. Quem precisava o dinheiro que pagou para o semestre, a universidade devolveu, deu de volta. A universidade entregou o dinheiro. Foi uma questão muito complexa. Eu acho que falar de uma autonomia, mas a universidade, não vamos falar que é uma universidade toda crítica, a universidade, não. Lá também tem uns setores conservadores, tem uns setores
de uma linha política muito neoliberal. Tem professoras, professores que acreditam que isto é uma boa possibilidade e que a gente poderia continuar dando aulas virtuais, sem problema. Então, não foi fácil. Também o Conselho Superior Universitário entregou plenos poderes para a reitora. É a primeira vez que temos uma reitora mulher na universidade. Então, o Conselho Superior Universitário entregou totales poderes a nossa reitora para tomar decisões. Então, isso também tem muitas discussões, muitos debates, porque aí se fala de que autonomia, qual é a liberdade. Então, são outros debates que se fazem dentro da universidade. Eu acho que tem sido muito complexo. Tem muitas professoras, professores que têm contratos, uma contratação laboral, e eles estão por tempos limitados. Então, no estamos falando que todos os professores e professoras estão nas condições legais e normativas e têm todos os privilégios de quem estamos de planta, né? Que somos professores de planta, falamos, que temos todas as condições de nosso contrato de trabalho. Aqui são professores ocasionais, falamos de contratos pontuais. Então, aqui temos uma pergunta: o que vai acontecer com as professoras e professores nos próximos semestres, aqueles que não estão na base, na planta professoral, sino que estão contratados para dar aula em alguns programas? Essa é uma questão para nós muito importante. Já se fala que muitos professores não serão contratados, e não só na Universidade Nacional, já tem várias universidades públicas que estão falando não tem condições para continuar com professores ocasionais, professores que prestam serviço em um tempo limitado. Então, esse é um debate importante, porque estamos falando da precarização do trabalho. E é uma questão muito complexa, muito complexa. Obrigada, Adriane. Eu sei de tua solidariedade. Você é uma mulher muito próxima e você está comprometida com nós mulheres. Sim, é muito triste a situação das mulheres em nosso país. E aqui tem estudantes que têm sido vítimas de violência, sim, e nos campanha desde a Secretaria Técnica do Observatório, não fique calada, fala, denúncia. A universidade tem uma política de equidade de gênero, igualdade de oportunidades, é uma política de 2012, tem um observatório de assuntos de gênero, tem um protocolo para a prevenção de violências, prevenção, atenção de violências, temos uma ruta, um encaminhamento para estudantes. Então, é uma responsabilidade da universidade. As estudantes não estão sozinhas, e eu falo, não são estudantes, também tem pessoal administrativo, pessoal docente. Então, não ficar caladas. Eu acho que é um tema muito importante. Mas também existem limitações em termos de como atender, de como fazer o acompanhamento. E é um acompanhamento psicossocial, né? Mas aqui ficou em um tema virtual. Então, nós escutamos você virtual.
Se você está em perigo, já a universidade toma medidas articuladas com a prefeitura, com outros níveis para que as estudantes sejam protegidas. Mas eu acho que é muito importante continuar escutando as coletivas feministas. Tem muitas estudantes nas coletivas, nós falamos coletivas feministas, e são estudantes que denunciam permanentemente situações de acoso de professores, outros estudantes, e precisamos escutar mais as estudantes, as colectivas têm propostas muito interessantes. Então, as colectivas não ficam caladas, as colectivas fazem denúncia permanente, e este tem sido um aspecto muito importante para nós. Mas vocês também me deixaram pensando muitas coisas, como essas questões, porque eu fiquei pensando se nós estávamos fazendo a tarefa que o Ministério e o governo falou que tínhamos que fazer. Questionamos, fizemos algumas inquietações, mas fizemos a tarefa. Caris, infelizmente o governo atual, acredito tanto no Brasil como o João colocou, né? Parece que é meio parente do Bolsonaro, né? Não faz a tarefa, muito pelo contrário, se faz essa tarefa, faz no sentido de retrocesso conservador, de aprisionamento, né? De colocar as mulheres, as pessoas LGBTQI+, no extermínio, né? Então, de submissão, de opressão. E eu acho que não fazer a tarefa de um ministério, mas provocar a necessidade de fazer isso, né? Estabelecer o debate. Então, não dá para a gente não ouvir essas denúncias, né? E as denúncias vêm de todas as ordens, de todas as opressões, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pobres, negras, enfim, estudantes, e isso vai se corporificando, isso vai se materializando nas estudantes, né, que têm suas famílias, que presenciam nas suas comunidades, nos seus bairros, enfim, está em cadeia. Caris, eu vou fazer mais algumas perguntas, acredito que o João vai fazer outras. Eu adorei, estou adorando aqui nossa conversa, acho que a gente tem que marcar outros espaços também. Muito bom ouvir um pouco sobre a realidade da Colômbia, agradecer as pessoas que estão aí no chat fazendo as perguntas, muito obrigada. Eu vou ler mais algumas aqui. Tem gente perguntando, Caris, me desculpem que eu não gravei o nome, sobre como vocês adotaram o processo de educação à distância. Então, como é que vocês estão criando mecanismos avaliativos de aprendizagem sobre isso? Eu acho que é importante, porque quando você colocou na sua fala inicial que provocou uma reflexão na universidade, né, que precisamos pensar numa prática de educação à distância, eu pergunto até que ponto a educação à distância também não responde a um mercado financeiro imediato, né, porque perde muitas coisas, principalmente, por exemplo, nós que somos da educação popular, que priorizamos essa relação, né, próxima, afetiva, da subjetividade, da escuta, etc. Então, que mecanismo? A gente sabe que a avaliação ela não é só uma avaliação quantitativa. A avaliação ela tem uma dimensão qualitativa, subjetiva, né? Ela envolve essa subjetividade que traz do acompanhamento dos alunos. Então, que estratégias, né, vocês estão tendo para avaliar essa aprendizagem desses estudantes? E eu vou logo emendar uma outra, João, que complementa essa pergunta, e acho que você faz as outras. Esses 13% dos estudantes que não têm acesso, né, a essa tecnologia, não seria um processo de exclusão da própria universidade? Né? E como pensar, né, no movimento inverso? A universidade pública não teria uma
uma prática, um princípio de incluir, né, de trazer esse debate democrático, de assumir esse debate democrático. Então, esses 13% dos estudantes, eu acho que não só esses 13% dos estudantes que não têm acesso, inclusive aqueles que disseram não queremos essa educação à distância, né? Esses estudantes que disseram não queremos essa educação à distância, então, automaticamente também é um processo de exclusão, né? A universidade não dá outra dimensão para que eles possam ter a aula, participar da aula e etc. João, com você. Eu tenho duas questões tentando agrupar as diversas que chegaram, não é? Eu quero fazer a menção de que há muitos professores e professoras da Universidade Federal do Pará nos acompanhando aqui na atividade, também professores e professoras da UEPA, da Universidade Federal, que é Estadual do Pará, também da Federal do Ceará, da UFOPA, da UNOESC, da UPT no Paraná, da UniOeste Cascavel, enfim, de diversas regiões do Brasil, temos professores e alunos participando do nosso debate. Também professores de Portugal e de outros países têm se manifestado também no chat. Então, a gente precisa, por questão do tempo, agrupar as questões e eu vou fazer duas questões relacionadas aos movimentos sociais, sindicais e estudantis nesses tempos de pandemia. A primeira é, qual é a posição dos movimentos sindicais, dos movimentos estudantis em relação à educação à distância e as estratégias que a Universidade Nacional da Colômbia e que outras universidades na Colômbia têm adotado nesse período de pandemia. Aqui no Brasil, só para contextualizar, aqui no Brasil há uma luta hercúlea feita pelos movimentos sindicais e pelos movimentos estudantis para que o direito à educação seja assegurado. Então, algumas alternativas, né, que se apresentam como a salvação, como a resolução integral dos problemas, não é? Elas precisam ser questionadas. Por exemplo, eu trabalho em uma universidade em que se propõe também a educação à distância no segundo semestre, o ensino remoto. Só que é uma universidade na Amazônia, uma das mais interiorizadas do Brasil, em que muitas pessoas têm dificuldade de acesso à internet. Não só por falta do dispositivo, né, seja um celular, seja um computador, mas também porque tem muita gente usando a internet como modo de dados, no chip. Então, se um aluno, uma aluna assiste, por exemplo, uma live como essa que nós estamos aqui fazendo, acabou o pacote de dados, né? Então, de fato, há uma reação do movimento estudantil de diferentes universidades e há uma reação do movimento docente de diferentes universidades em rejeitar a educação à distância. Então, queria perguntar qual é a posição dos movimentos sindicais e estudantis da Colômbia em relação à educação à distância. E a segunda pergunta, ela se relaciona com os movimentos sociais de uma maneira mais geral. Como é que tem se dado a relação entre a universidade e os movimentos sociais nesse período, não é? Essa pergunta, ela não foi contextualizada, ela foi feita de maneira direta, assim, mas a gente poderia dar alguns exemplos para entendê-la melhor, não é? Diversos trabalhos de extensão, de pesquisa colaborativa, serviços públicos são desenvolvidos pelas universidades junto aos movimentos sociais, né? Em um cenário de paralisação da universidade, de grandes setores da universidade, não é? Como é que fica essa relação com os movimentos sociais? Por outro lado, não apenas
os movimentos sociais vão até a universidade para demandar alguns serviços, né? Ou fazer exigências. Mas também os movimentos sociais são atores fundamentais na defesa de um projeto de educação que seja um projeto inclusivo, popular, democrático. Então, como é que os movimentos sociais da Colômbia têm se relacionado com as universidades nesse tempo de pandemia? Se eles têm apontado suas próprias estratégias, se as estratégias que têm sido utilizadas dialogam com as necessidades dos movimentos sociais. Enfim, como é que, tentando resumir tudo isso, como é que tem se dado essa relação entre movimentos sociais, sindicais e estudantis com as universidades na Colômbia em tempos de pandemia? Tentando fazer um resumão de várias questões que chegaram. Bom, muito obrigada. São questões complexas. Eucárides, só Oi? se você também quiser, tá me escutando? Você quiser, nas suas respostas, você já pode também fazer suas considerações, né? Para suas considerações junto com as suas questões, que já estamos no 3h30, certo? Pode ser? Ok. Certo. Pode. Questões muito complexas, porque fazer avaliação à distância, sim, um processo de conhecimento à distância, virtual, tem sido muito complexo. Eu quero falar várias coisas, vários aspectos e várias coisas, como tem sido este processo. No início, falávamos da pandemia com as estudantes, com os estudantes, eram debates. No início, as estudantes que estavam conectadas falavam das situações familiares, situações no bairro. Foi uma época muito próxima. Eu acho que foi muito importante ter uma confiança, porque uma confiança entre estudantes e docentes, todos falávamos desde nossa casa, desde nosso lugar. Então, chegávamos à vida privada, à vida íntima. Muitas vezes chegavam mães e pais de família, professora, os meninos, a estudante falava, eu tenho aqui meu filho, ou eu tenho aqui meu irmão. Então, foi uma época muito interessante. Mas falar da avaliação tem sido um tema complexo, porque tomamos muitos referentes virtuais, palestras, acho que uma das escenarios importantes na América Latina tem sido Claxo. Claxo gerou muitos debates políticos da pandemia. Então, muitas vezes acompanhávamos esses debates no cenário, no contexto latino-americano, nos países. E fizemos o esforço de acompanhar esses debates políticos. Mas o tema não é uma questão de uma nota, e compartilho com vocês, não é qual é a nota que eu vou dar para as estudantes, ou como vai fazer esse processo de avaliação. Desculpa. Chegamos a alguns acordos com estudantes geral, e falávamos que o tema era como fazer um trabalho reflexivo, um trabalho crítico na temática que nós estávamos trabalhando. E
socializar esse trabalho, essa reflexão, o debate, tinha que ter um reconhecimento, tinha que ter um valor. Então, fizemos um trabalho de encontro e de debate com as estudantes, e cada encontro possibilitava chegar a aprofundar questionamentos, socializar realidades. Eu tinha fala com estudantes que estavam lá na Amazônia, estudantes que estavam lá no território do Pacífico do país. Então, tínhamos contato com todas as estudantes e muitas famílias que estavam acompanhando parte do debate. Foi interessante, mas eu acho que é muito real. Quando eu iniciei, tinha 46 estudantes e estou terminando com 32. Então, os outros estudantes não continuaram. E é verdade, é uma situação de exclusão. Saíram, não estão no trabalho, não estão, não participam. Então, sim, um 13% que está excluído do sistema. Um 13% que falou, não temos o equipamento, não temos a conexão, não temos. A universidade ainda está trabalhando para acomodar algumas possibilidades, algumas ações de aliança, de parceria com entidades nos territórios, mas é um tema complexo. E neste estamos falando de muitas questões econômicas, que a universidade fala, nós somos públicas, sim, mas o dinheiro também pouco, né? Então, esse é um debate que tem a universidade. Nós, como docentes, fizemos, entregamos nosso número celular para o estudante, você me liga, qualquer coisa, eu estou muito atenta, você me manda um e-mail. Então, fizemos um acompanhamento quase individual, que você precisa, e nós falávamos diariamente 12, 14 horas de trabalho. Foi um trabalho forte, e muito atentas com as situações das estudantes. Quando alguma coisa eu não podia resolver, eu tentava fazer uma gestão institucional para dar resposta às estudantes que assim precisaram. A participação do movimento sindical, movimento estudantil, eu vou falar do movimento sindical. Nós, professores, professoras, a maioria não estão no sindicato. A maioria. É uma minoria de professores, professoras que participamos do sindicato. A maioria de professores, professoras não acompanham o movimento sindical. Então, esse é um tema complexo, porque o sindicato tem força, tem debates, mas muitas vezes é para uma minoria, não para uma maioria. Esse é um tema que nós temos aí, e o sindicato questionou a situação de como íamos, as pessoas como íamos a trabalhar nas casas, quais serão as condições, mas ficou para uns poucos, não para a maioria. A maioria falou, nós podemos, nós vamos fazer. O sindicato tem em questão o tema de que muitos professores, professoras não estão tempo completo na universidade. Alguns são pequenos tempos e tempos limitados. Não tem todas as garantias de uns professores e outros. Então, também isso gera uma situação de desigualdade, precarização.
O movimento estudantil tem sido muito forte nas mobilizações 2019, parte agora no 2020, mas na Colômbia tem sido muito perseguido. Aqui existe uma persecução contra os estudantes e é muito forte. Muito. Tem muitos estudantes que têm levado para a prisão, falando que são terroristas, que são... Então, aqui nós acompanhamos muitos estudantes e consideramos que eles fazem uma incidência, e neste caso estão fazendo uma incidência virtual, acompanha, muita da solidariedade que se fez foi virtual, foi à distância. Então, o movimento está presente, as coletivas estão presentes. Eu acho que a pergunta do professor João com a universidade e o movimento social, nestas épocas da pandemia, estão limitadas. Acompanhamos virtual, acompanhamos à distância, mas eu gostaria de falar da experiência de estudantes que estão nos territórios. Elas e eles que estão nos territórios fazem um trabalho de acompanhamento a famílias, de denúncia. Então, acho que também o movimento tem outra estratégia. Este tempo tem possibilitado pensar outras estratégias de como nos articulamos, de como fazemos um trabalho parceiro, articulado, conjunto, entre universidad, sim, territórios e movimento político, social. Temos um trabalho e estamos acompanhando. Tenho estudantes que estão fazendo seu trabalho lá nos territórios. E a universidade precisa conhecer, a universidade precisa dar debates, e tem sido importante, tem sido muito importante. Então, eu acho que são muitos questionamentos, muitas perguntas. Eu fico preocupada, porque o próximo semestre vamos acreditar que continuamos com a educação à distância, e que o mundo continua, porque o mundo não pode parar, falavam, mas eu acho que também muitas coisas vão a estar muito mais difíceis, muito mais complexas, muito mais... por exemplo, tem estudantes que já falam que não vão a continuar. Então, aqui temos um 13% deste semestre, mas o próximo semestre pode ser 20, 25, não sei. Tem universidades públicas que estão falando a educação vai ser gratuita o próximo semestre. A Universidade Nacional ainda não falou, porque a universidade vai falar tem que pagar. Então, esse é um tema muito forte. Quantos estudantes vão a pensar, eu vou onde estão dando a educação gratuita, eu não vou continuar pagando? Sim. Sabemos que a Universidade Nacional tem um reconhecimento, um papel muito importante no país, mas neste momento não tem falado o que vai acontecer dos estudantes que vão ficar fora. Tem falado de continuar fazendo, procurando conexão, procurando computadores. Continua pensando em que precisa levar para os estudantes que desejam continuar estudando. Mas aqui tem uma questão individual, não grupal. Se você não continua, é você.
né? Então, esse é um questionamento muito forte, porque a individualidade, aquele que tomou uma decisão desde sua liberdade, não continua estudando. Então, esse é um tema que eu acho preocupante, um tema que devemos continuar em debate. E eu só tenho mais questionamentos, mais perguntas, mas muito obrigada pela possibilidade de refletir com vocês. Muito obrigada, porque são perguntas que, sim, tomamos, vamos fazer, vamos acompanhar, mas tem custos muito altos, né? Muito altos. Eu acho que para a nossa saúde, olha, a voz, nós precisamos, em momentos, calma, fica horas aqui sentadas, horas preparando uma aula, e também perguntamos, e quais consequências vai ter isto? Quais são as consequências? E consequências para a saúde, né? A gente que agradece, né? Consequências para a saúde física e emocional. Não são poucos os relatos de professores, técnicos, estudantes falando em sofrimento emocional, né? É o momento em que a gente está lidando com a morte, né? Em que a gente está lidando com a perda, seja de familiares nossos, familiares dos nossos alunos, de colegas. Então, onde encontrar equilíbrio emocional para dar sequência às atividades? De fato, são situações muito complexas, assim. Eu gostei muito, Eucaris, da nossa conversa. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes para a gente pensar que a pandemia ela é uma entre outras, né, que afetam igualmente as nossas sociedades latino-americanas. A pandemia do coronavírus ela tem aprofundado desigualdades sociais e educativas. Por outro lado, nós estamos aí na luta pela educação pública, que essa educação seja de qualidade, seja democrática, que ela seja gratuita, né? Então, é um passo que a gente precisa dar em outros países, e aqui no Brasil, se a gente não se mantiver na vigília e na luta, o próximo passo vai ser, de fato, a privatização, porque é um processo que já tá em andamento, inclusive, aqui no Brasil, né? E a EAD, ela, ao mesmo tempo, as tecnologias, ao mesmo tempo que nos possibilitam ter esse belo diálogo, como diálogos com professores de outros países que nós tivemos aqui nesse círculo de culturas, quando se apresenta como estratégia de massificação do ensino, ou seja, de educação para todos aqueles que já estavam matriculados, a gente vê aí o quanto que ela engendra mecanismos de exclusão de um percentual significativo, nada pequeno, né, dos nossos estudantes. Mas que, por outro lado, é preciso insistir na defesa da educação pública e nessas possibilidades de articulação entre universidade, territórios e movimentos sociais. Eu gostei muito quando você citou esses exemplos, não é, de articulação dos estudantes com os territórios e os movimentos sociais, e eu penso que é daí que vem as grandes estratégias para a gente pensar a educação como direito, né, e a educação articulada à defesa das lutas dos povos. Então, gratidão, professor Eucaris, nossos agradecimentos, não é? E eu passo a palavra para a Adriane para fazer os agradecimentos finais e as considerações finais. Bom, João já falou, né, a maior parte, eu acho que não vou me repetir, só quero agradecer imensamente, foi um prazer revê-la, mesmo que virtualmente à distância, mas o carinho, o afeto que nós construímos não diminui, né? Muito obrigada, Eucaris, suas palavras, obrigada por suas denúncias dos assassinatos dos líderes comunitários, das lideranças sociais,
das violências sofridas por mulheres, né, por meninas, enfim, por todas as populações que vivem na Colômbia, né, que são as populações menos favorecidas, que estão, infelizmente, à margem desse sistema. Nós só temos a agradecer esse maravilhoso diálogo, agradecer as pessoas que participaram no chat, fazendo suas perguntas, falando, colocando de onde estão falando, as suas instituições, agradecer o espaço, agradecer esse evento que o ICED e suas subunidades estão promovendo, aos organizadores, parabenizar. A gente só tem mesmo a agradecer e dizer que vamos continuar esse diálogo, vamos aprofundar essas relações para a gente. Eu acho que a gente está num momento, num tempo que nos pede exatamente essa reflexão, né? Nós estamos sendo engolidos por um sistema, e esse sistema neoliberal, capitalista, quer permanecer, e a gente precisa também criar as estratégias de superação. A pandemia, a crise sanitária está dizendo que ele não nos serve mais. Precisamos defender a vida, mas não a vida de uma maneira precarizada, mas a vida de uma maneira digna, né? Então, muito obrigada por suas palavras, né? por suas experiências, por seus saberes. Só temos a agradecer. E chamar que daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, tem a próxima mesa aí com o professor Bartolomeu, da Universidade do Cabo Verde. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, João. Obrigada. Obrigado. Abraços a todos. Tchau, tchau. Beijão.